Olá, amigos, muito boa noite. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma abundante e sobrenatural. Nós estamos aqui mais uma vez para juntar nossa fé em oração, clamarmos ao nosso Deus pela restauração, o milagre da restauração conjugal, o milagre da transformação familiar, né? E nessa noite nós temos um testemunho muito especial, muito significativo para nós do nosso grupo de oração, porque perseverança produz milagres. Não existe vitórias sem lutas e não tem batalhas que não sejam coroadas com o êxito daqueles que não desistem. Nós vamos ter o testemunho da Ana, que está aqui já conosco, presente, e ela vai declarar aquilo que Jesus fez no seu casamento, a restauração, a mudança. Isso para que você saiba que Deus, ele deseja fazer também o mesmo na sua vida, né? Como diz a palavra de Deus, Salmo número 40, esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, quero cumprimentar todos com uma boa noite, todos que já estão aqui conosco. Uma boa noite a Ana, que irá testemunhar, a Ana Elisa, Anival, Cícera, Clóvis, Elisa, Gilberto, Jeane, Josa, Leda, Luciclene, Márcia, Maria Dias, Nilceia, Paulo, Poliana, Renata, Rodson, Valdicleia, todos que irão se unir a nós até o momento da nossa oração. Nós vamos ouvir agora um testemunho, né, um relato de transformação da vida conjugal com a Ana. Boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite, pastor. Tudo bem? Como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus. Mas feliz agora, sabendo que o Senhor alcançou a sua vida com milagre. Alcançou, pastor, alcançou sim. E eu gostaria de compartilhar, porque as bênçãos de Deus, elas não podem ficar, né, em oculto. Nós temos que revelar para a gente mostrar para os outros como Deus é misericordioso, como Ele trabalha, como Ele move, restaura, une. E eu tenho certeza que vai dar certo para todo mundo. Eu oro também por todos do grupo. E eu transformei meu testemunho aqui em uma pequena, como se fosse uma carta. Eu vou ler para vocês, para eu não me Hum. perder aqui nas ideias. Se depois alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar. Mas, assim, muito do que eu já ouvi aqui no grupo, das pessoas comentando, a gente passa pelas mesmas coisas. São momentos de muita tribulação, são momentos de humilhação em que a gente, assim, sério, nosso parceiro diz para a gente que não nos ama mais, que não vai ter mais jeito, que olha para a gente e diz assim: Nossa, eu não sinto mais absolutamente nada por você. São momentos desafiadores, de luta, em que a gente às vezes tem que sustentar a nossa casa, os nossos filhos, o nosso trabalho com um sorriso no rosto. A gente não pode perder a linha, a gente tem que continuar lutando, mas a gente sabendo que tem um Deus segurando na nossa mão todos os dias e a gente agradecendo a cada dia, né, na hora de dormir e ao acordar e sabendo que Deus vai abrindo as portas. E se você estiver batendo na porta ali o tempo todo, Deus um dia vai abrir essa porta e é tudo no tempo dele, porque ele tem um trabalho diferente na vida de cada um. é, Tudo vai dar certo. Na minha opinião, sincera, antes de ler o meu texto, o que me gerou a vitória foi a perseverança dia após dia, e eu não deixei de interceder, assim como o pastor intercede pelas nossas vidas, eu não deixei um dia, desde que meu marido saiu de casa, de interceder pela vida dele. Então, eu vou contar aqui pela carta,
que eu vou ler. E aí, depois a gente volta a conversar, se alguém tiver alguma dúvida, mas eu vou contar para vocês a história aqui, tá? Perfeito. Rapidamente, para não atrapalhar a oração do nosso pastor maravilhoso. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, muitas tribulações se levantaram na minha casa, e eu sempre tive a certeza de que era espiritual. Eu lutei, lutei, lutei muito em oração, mas não consegui ter sucesso. Eu sei que foi com a permissão de Deus, pois eu acredito que Ele tem o controle de tudo, que eu e meu marido resolvemos que o melhor seria ele sair de casa. Foi no final de julho do ano passado, mas o impressionante foi que do primeiro dia que ele saiu de casa, eu não parei de orar um só dia para que ele voltasse. E tendo sempre a certeza de que isso um dia ia acontecer. Eu tentava crer naquilo que os meus olhos ainda não podiam ver. Ao voltar para casa todos os dias, eu já via todos os carros na vaga da garagem, quando só havia o meu. Todos os dias a minha oração era: Deus, vai aonde eu não posso ir e faça o que eu não posso fazer. Tem coisas que a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é só Deus mesmo. É, eu pedia para Deus sempre me colocar no pensamento e no coração do meu marido, né? E naquela época ele me desprezava, ele dizia: não me ama mais. E a única arma que eu tive foi acreditar que tudo iria dar certo, mas no tempo de Deus. Eu tinha consciência de que nesse tempo de deserto eu não podia perder tempo. Eu tinha que crescer. Então eu me aprofundei nas coisas de Deus, eu fiz cursos, células, assisti a inúmeras pregações e nessa busca eu encontrei um vídeo do pastor André no YouTube. Foi aí que tudo começou. Que consolo eu tive ao assistir esses vídeos. Ele convidava para um grupo de oração. Foi então que eu solicitei a minha entrada nesse grupo. Eu queria muito conhecer o pastor, mas o telefone dele tinha um DDD 021. Aí eu falei: ixi, impossível. Mas tudo bem, né? Aí eu resolvi me contentar. Então eu resolvi participar de uma mentoria do pastor. Na mentoria, o pastor comentou que a igreja dele era em Brasília. Para minha surpresa, eu falei: não acredito, né? A igreja dele era onde eu resido. Meu coração se alegrou tanto em ter a possibilidade de conhecer um homem tão especial de Deus, casado com uma mulher tão especial de Deus, que no mesmo final de semana, né, no domingo, eu corri para o culto na igreja deles. E foi uma benção. Eu fui recebida com muito carinho. E ao final do culto, eles ouviram a minha história. Eu levei vários albinhos de foto, porque eu via que o pastor nas orações mostrava fotos, né? Então levei vários álbuns da minha família e falei: ô pastor, olha a minha família, olha que família linda, tá toda destruída, pastor, pastora. E eu contei minha vida todinha para eles e eles foram os amores comigo. Bom, é, eu estava muito quebrada naquele momento e eu fui muito bem acolhida, sabe? Eu persisti em oração, intercedi pela minha casa, pelo meu esposo, pelos meus filhos, pelos meus amigos, pelo meu trabalho, pela minha saúde, que não podia cair. Segui segurando todos os dias nas mãos de Deus. Eu não tinha quase força, eu fiquei 7 meses sem dormir, joelho no chão, sozinha, cuidando da casa, do trabalho e dos filhos. Meu marido no mundo, cuidando de si e sob influências más. Toda vez que o pastor levantava a nossa foto na oração de cada noite, a minha esperança e gratidão por cada dia vivido naquele deserto se renovavam. Em 11 de fevereiro desse ano, meu marido voltou para casa. Amém. Nossa filha não falava com ele de jeito nenhum. Por todo o tempo em que ele ficou fora de casa, ela virava a cara para ele, ela não falava com ele. E durante 2 meses em que ele já tinha voltado para casa, ela também não falava com ele. Eu persevero em oração todos os dias e vamos lá. Então, hoje, eu posso dizer que Deus cuida, que Deus trabalha, que Deus transforma, que Deus une, que Deus guarda, que Deus batalha por nós e nos faz vencedores. É no tempo dele. Por isso, a gente tem que viver a cada dia como se fosse o último. Os frutos do Espírito Santo foram aperfeiçoados em mim. Eu me considero uma nova criatura em Cristo Jesus.
Hoje a minha casa está em harmonia, o pai e a filha se falam, tudo mudou. Há amor, respeito, compreensão, reciprocidade e carinho. Deixo esse testemunho como agradecimento ao pastor que nunca desistiu de nós e exalta o nosso Deus do impossível, misericordioso e amado Pai, conselheiro e amigo fiel, que não nos deixa um só segundo, que intercede por nós. Creiam na vitória de vocês. Eu oro sempre por isso. Amém. É isso, gente, que eu tenho Que para bom, dizer. que bênção, que bênção. Eu fico feliz em ver o fruto do poder de Deus, das orações, dos clamores, todas as noites se materializando no teu casamento e na tua família, e trazendo, né, Obrigada, à pastor. existência aquilo que não existe. Eu lembro que uma vez eu Muito falei obrigada. assim, ele vai voltar. Aí você falou, será, pastor? Hum, Vai, Eu ele falei, vai voltar. pastor, como você tem certeza que ele vai voltar com essa certeza? Foi, E, né? e, na verdade, você falou que ele ia voltar no primeiro dia em que eu relatei a minha história. Quando eu fui Foi. embora da igreja, o pastor falou, ele vai voltar. Eu falei, pastor, não, pastor. Mas ele voltou, gente. É real. Ah, glória a Deus. Que Deus ele abençoe mais a sua vida, Amém, abundantemente, pastor, cada vez igualmente. mais pelo Espírito Santo. Não querendo explorar muito você, Igualmente. mas já que a gente já está Hum, aqui com a mão na massa, perguntar para alguém se alguém aham, gostaria de fazer uma pergunta para você, porque de sim, repente o que acontece, né? A dúvida de muitas pessoas, ela se esclarece através da sua experiência com Deus. Então, eu queria sim. perguntar para alguém aqui do grupo, gostaria de fazer alguma pergunta para ela, momentos em que você está passando, que talvez você tenha curiosidade de saber como que ela enfrentou, uma vez que o processo de restauração conjugal é muito semelhante a todos os casos, porque se dá com a mesma dor, com a mesma intensidade, nos pega de surpresa, né? Então, tem alguém aqui que gostaria de fazer alguma pergunta para a Ana, alguma curiosidade ou alguma dúvida sobre a experiência dela? Você levanta a mão que eu abro aqui o áudio, você pode fazer sua pergunta. Se quiser abrir a câmera, tudo bem. Se também, se não quiser abrir a câmera, quiser falar com o áudio apenas, tudo bem também. Tem alguém que gostaria de falar, fazer alguma pergunta? Aproveita aí a oportunidade, né? Porque eu tenho certeza, que em breve todos terão um testemunho também para contar. Todos, todos. É um compromisso que eu assumi com Jesus. Eu não vou desistir até a tua mulher voltar para casa. Eu não vou desistir de clamar com vocês todas as noites até o teu marido voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Pastor, como o senhor pode ter tanta certeza? Porque é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não pode ser frustrada. Os planos de Deus, eles não podem e não serão frustrados. E você pode ter certeza que você também terá o teu testemunho glorioso para exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para a Anne nesse momento? Anne, como foi? A Karine Rangel pergunta assim: você gostaria de falar, não, Anne? O Karine, Ah, você eu, gostaria eu, 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 eu li. Se de quiser ler? falar, pode falar, vamos falar, gente. A gente está aqui Vamos lá, para compartilhar, vamos eu vou lá. abrir aqui para você falar, Ah, ela Karine. não consegue abrir. Ela Está perguntou como é que aberto, foi a Karine. reaproximação. Então tá bom. Então, Ela pergunta assim, eu, Ana, como foi a volta e a aproximação do casal? Teve alguma estratégia que você usou que poderia compartilhar, se não for muito invasivo? então, eu, eu fiquei em silêncio o tempo todo. Eu não mandava mensagem, eu não ligava, eu fiquei em oração, eu fiquei assim confiando em Deus o tempo todo. E aí tinham algumas circunstâncias, porque Deus cria circunstâncias.
Então, Deus sempre criava uma circunstância para a gente ter que se falar. Mas eu não criava nada, eu deixava tudo nas mãos de Deus. Então, eu não usei a força do meu braço, porque eu escutava muitas pregações e escutava o pastor, e a gente sabe que quando a gente usa a força do nosso braço para ir atrás da outra pessoa, muitas vezes não é a vontade de Deus, porque Deus está trabalhando na outra vida, e às vezes a gente atravessa. Então, o que que eu fazia? Eu ficava calada. Mas, por exemplo, assim, daqui a 15 dias que a gente estava em silêncio total, era a apresentação da minha filha na escola. E aí eu precisava mandar o convite para ele. Aí eu mandava o convite da apresentação, porque eu, como esposa, né, eu pensava, com a minha figura de esposa, o que que eu tenho que fazer? Mandar o convite. Mas eu só mandava o convite e não falava mais nada. Aí ele falava: Ah, que horas vai ser? Eu posso ir? Posso encontrar? E às vezes ele me encontrava e falava: Nossa, é assim, tipo, eu não sinto mais nada por você. Fazer um comentário, eu falava: Tudo bem. Aí ia embora. Aí vinha uma outra circunstância que Deus criava, entendeu? Alguma coisa na vida dele acontecia. E eu, assim, quando a gente se separou, eu estava com uma viagem marcada com ele. E eu, assim, na semana da viagem, eu já tinha dito que eu não ia, não ia, não, tinham duas viagens marcadas. Uma eu cancelei e a outra eu não cancelei. Só que se eu sabia que se eu não fosse, eu ia frustrar muita coisa, porque era uma viagem que ia comemorar os nossos 18 anos de casados. Então eu resolvi na semana da viagem, que eu já fui recebendo umas mensagens no meu celular, porque a gente tinha tudo atrelado, que ele já estava reservando os hotéis para ele, sozinho. Aí eu falei: Nossa Senhora, o que que eu faço? Aí eu escutei uma pregação de que você não podia desistir do seu sonho, não podia deixar seu sonho ir embora. Então, que tinha momento que você tinha que orar, mas oração é orar e ação, né? É oração. Então, você tem que saber agir no momento certo. Então, por exemplo, aí eu liguei para ele, falei: Oi, tudo bem? Então, eu resolvi viajar. Ele: Nossa, você resolveu viajar? Resolvi. Aí ele moldou tudo para a gente viajar. Aí a gente viajou, só que na viagem eu fui super rejeitada. Todos os dias da viagem rejeitada. Foi horrível, foi terrível. E eu voltei na rejeição e ele voltou, e depois que a gente se despediu daqui, a gente não se falou mais. E continuamos. Aí Deus criava uma nova circunstância. E uma nova circunstância. E todos os meses eu tive uma circunstância. E eu sabia que o contrato que ele estava de aluguel era de 6 meses. E aí eu perseverei para que nesses 6 meses que o contrato ia ser renovado, não se renovasse. E aí foi isso que aconteceu. Quando chegou perto do contrato vencer, eu já comecei a conversar com ele, falar: Volta para casa, seu lugar é aqui, entendeu? A sua volta para se falar com a sua, para voltar a falar com a sua filha, depende da sua presença na sua casa e tal. E aí aconteceu que um dia antes do contrato dele vencer, ele me pediu para ir lá pegar umas coisas e ele entregou o apartamento e voltou. Foi muito rápido. Só que o processo é muito lento, é um processo que você tem que ser muito paciente, porque eles voltam com muitas feridas. E vou dizer, ele voltou, sabe por obra de quem? Do Espírito Santo de Deus, que é o que vai lá e convence. Por isso a intercessão. Se você orar todos os dias e pedir para Deus ir lá onde você não pode ir e fazer o que você não pode fazer, Deus vai lá e faz a obra. Então, eu não tive que mover nada porque eu acreditei no Deus que eu tenho e que nós Glória temos, né? a Deus. Sim. Então, uma outra coisa que eu queria só colocar de detalhe é que quando ele voltou, ele fala: Eu nem sei por que eu voltei. Gente, eu não. Quem me convenceu? Eu não sei por que que eu estou aqui. E aí, com o tempo, você vai, dia após dia, né, na luta, você vai amansando a fera, né? Mas é o Espírito Santo que age. E foi assim que aconteceu. As circunstâncias são criadas pelo próprio Pai. Nós não precisamos fazer nada. A bênção vem para você. Amém. Glória a Deus. Eu fico muito feliz, é um motivo de muita alegria ao nosso coração ver que o poder de Deus se manifesta, né? De tal forma de que a gente nem precisa colocar a mão.
É o próprio Hum. poder dele que intercede em nossas vidas e restaura. Isso só prova que o desejo de Deus é restaurar o casamento de todos. Ele é o principal interessado em restaurar o casamento, a família, porque ele criou a família, Uhum. ele criou o casamento. E ele é o maior interessado em restaurar. E tudo que nós temos que fazer é confiar e não desistir. Porque quando a gente não desiste, Isso. ele completa a obra. Ana, a Márcia Cristina quer fazer uma pergunta. Vou abrir aqui o áudio Uhum. dela para ela poder falar com você. Boa noite, Márcia. Seu áudio está aberto. Boa noite a todos. Boa noite, pastor. Boa Boa noite. noite, Ana. Boa Eu, noite. deixa eu ver se eu consigo me fazer explicar. Nesse processo, ao longo desse tempo que você teve intercedendo, orando, você em algum momento sentiu assim que que a sua oração não estava surtindo efeito? Deixa eu explicar, por exemplo, eu tenho total confiança que Deus pode e vai restaurar o meu casamento, que o meu marido vai voltar para casa. Mas tem momentos que eu me sinto impotente na questão da oração. Eu me sinto, eu falo assim, eu até peço perdão, falo, meu Deus, me perdoa, eu não estou sabendo fazer a oração correta. Eu até falo sempre isso para o pastor. Eu não estou conseguindo ajudar o Leandro nas intercessões, sabe? Eu não sei, é uma certa impotência que às vezes acontece. E aí eu queria saber se em algum momento você sentiu isso. Oi? Alô? Olá? Acho que o quadro dela fechou. Deixa eu abrir aqui de novo. Pronto, seu áudio está aberto, Ana. Está fechado ainda. Está fechado. Abriu. Abriu. Tá. Você conseguiu ouvir o final? Eu só ouvi até o momento em que você disse que você tinha certeza que Deus ia restaurar. Isso, então, eu tenho certeza absoluta. Só que às vezes eu sinto como se a minha oração não tiver, como se eu estivesse deixando algo a desejar, como se eu me sentisse, eu não estou conseguindo me fazer explicar. Me sinto impotente. É como se a minha oração não tivesse é, eu não tivesse conseguindo ajudar o Leandro a fazer a intercessão correta. É uma certa impotência, como se eu pudesse fazer mais, ou como se tivesse faltando alguma coisa. Então, Deus age muito no silêncio, né? A gente tem que acreditar. São dias tão complicados porque a gente se sente muito solitária e não vê resposta. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, todas as noites em que eu orava aqui, eu orava os salmos, lia salmos, fazia minha oração, falava com Deus, pedia as coisas, mas não tenho, não tem uma forma correta, não tem, é só conversar com o seu pai que está aí do seu lado, entende? Não tem que se exigir demais, na minha opinião. Mas o silêncio de Deus trabalha por nós, sabe? Às vezes a gente acha que não está surtindo efeito, mas está surtindo efeito, porque é tudo muito espiritual, sabe? Então, muitas vezes eu também senti essa sensação, mas eu acreditava tanto, 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 e eu chorei muitas e muitas e muitas vezes, mas Deus vai recolhendo, o pastor que me ensinou isso, e Deus vai recolhendo nossas lágrimas, né, dentro de um vaso, né, pastor? Como é que fala Verdade. essa passagem? Que o Senhor recolhe nossas lágrimas no odre, né? As nossas Ah, não. orações. Pois é, mas assim, essa questão do não estar surtindo efeito é talvez porque Deus ainda está trabalhando no seu marido, entende? E ele precisa te entregar o seu marido no momento certo, porque se você não estiver pronta para receber,
a sua bênção, acaba que estraga tudo, entende? Aí não vale a pena um retorno que não seja definitivo, entende? Então, por isso é o tempo de Deus. E quando a gente coloca a nossa mão, até às vezes, por exemplo, que você estiver encontrando com o seu marido, a gente não pode ficar tentando ser o Espírito Santo na vida dele, ou tentando dizer para ele o que é o certo, ou tentando dar conselho. Isso não nos cabe, a gente tem que ficar calada. Alguém me perguntou aqui também sobre quando eu passava pelas humilhações que eu fazia. Eu ficava calada, sabe por quê? Porque é o inimigo da minha alma que está tentando me minar. A gente tem que entender o espiritual. Toda vez, porque se Deus é amor, tudo que não for amor, tudo que for ruim, não vem de Deus. Então você rejeita. Você, na sua cabeça, você já repreende em nome do Senhor Jesus. Que é o que o pastor ensina para a gente. Você tem, você, Deus nos dá a autoridade. O pastor já ensinou. A autoridade é para você repreender a voz do inimigo. E o inimigo usa o nosso marido muito, porque o nosso marido é fraco na fé. Então, nós somos a coluna de oração, nós sempre seremos atacados pelo inimigo. Se você fugir do inimigo, se você resistir ao inimigo, ele vai fugir de você. Então, toda vez que você ouvir e não der bola, você vai ver que ele vai fugir de você. Então, a prática, o que a gente tem que crescer, na minha opinião, é saber entender o espiritual. O que é ruim não é de Deus, você rejeita. O que é bom é de Deus, é bênção, você acolhe. Então, é assim que você resiste ao inimigo. E toda vez que você resiste, você vê que até o semblante do seu marido em 5 minutos muda e ele já está de boa com você. É porque ele usa a pessoa quando a pessoa tem a brecha. E a brecha Ah, é quando a pessoa está no mundo, né? amém. O que E você está falando tá... mesmo voltando para casa, a pessoa ainda está com a brecha. Mas você vai ter aquela resiliência de entender. É assim que eu entendi. Amém. Isso que você falou está escrito em Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É essa resistência que faz o inimigo fugir e bater em retirada, quando ele ataca, tentando humilhar, tentando desanimar e tentando envergonhar a vida do cristão. A Uhum. Renata quer fazer uma pergunta, eu vou abrir o áudio dela. Olá, Renata. Seu áudio está aberto. Boa noite, tudo bem? Pode abrir aí no seu aplicativo. Boa noite a todos, Boa noite. boa Boa noite, noite. boa noite, Ana. Boa Então, noite, Renata. você falando aí, né, irmã, que você não ligava e que você se demorava de falar com ele, que surgia a oportunidade. Então, eu acredito que é o descansar, né, pastor, em Deus, essa parte de não correr atrás, não ligar. E eu, depois de muito batalhar, depois de muito o pastor me aconselhar, eu acredito assim, eu estou vivendo essa fase, assim, sabe? Assim, eu não choro mais, não fico assim, não estou mais perturbando, ligando. E sempre surge, né, a oportunidade, igual eu falei, sempre está aqui em casa. É, eu queria saber, assim, como foi esse processo, assim, do descansar? Se você teve, se você, irmã, teve essa parte, esse período, assim, de ficar muito focada, porque eu fiquei muito focada, assistindo muito vídeo sobre isso, muito ligada sobre isso, sofrendo muito. E quando, assim, se você teve esse período, se você passou por essa fase, e se você passou, como foi, assim, o período do descansar em Deus? Se demorou muito e se eu queria Então, saber, porque eu fiquei muito assim em- focada, sabe, assim, assistindo muito vídeo, muito ligada só nisso, e aí eu comecei hum, assim, eu, na verdade, não descansei.
Eu não descansei, eu lutei todos os dias, e aí eu ia, por exemplo, quando eu ia trabalhar, eu já ia escutando uma oração, e aí eu já ia profetizando. Eu já ia profetizando dentro do carro, aí eu chegava no trabalho e já estava ouvindo uma pregação. E aí continuava ouvindo a manhã inteira. Enquanto eu trabalhava no computador, eu ia escutando. E aí eu entrava no carro, continuava. Eu continuava o dia inteiro conectada. Conectada o tempo todo com as coisas de Deus. Aí quando chegava, aí eu fazia as coisas, né, de casa e tal. Mas eu vivia com fone no ouvido, até era muito ruim, porque meus filhos ficavam reclamando comigo, mãe, você não ouve a gente mais e tal. Eu meio que, eu fiquei meio assim, igual você está falando, sabe? Mas eu só consegui descansar no Senhor depois que o meu marido voltou para casa. Descansar, de falar ter paz. Eu pedia para Deus todas as noites, quando já chegava 3, 4 da manhã, que era o horário que eu dormia, que eu conseguia dormir só 2, 3 horas por noite. Eu falava, Deus, me dá um sonho profético, me dá um sonho, por favor, me dá uma luz, me dá um sinal. Eu não tive sinal, eu não tive nenhum sonho profético, nenhum sonho. Mas eu perseverei com as armas que o pastor vai ensinando, e aí eu ia profetizando, eu profetizava na minha casa. Se tinha o dia do azeite, eu pegava o azeite, eu passava na casa, eu me ungia, eu fazia as coisas assim, mas eu não descansei. Aí, no primeiro dia que meu marido voltou para casa, foi o primeiro dia que eu dormi a noite toda. E aí eu comecei a ter sonhos. Só depois que ele voltou. E, e eram sonhos de confia em mim, eu estou aqui, eu estou no controle de tudo. Assim, as mensagens que os sonhos me passavam, sabe? Então, eu acho que a luta é muito árdua, mas o descanso no Senhor é porque só Ele pode fazer, sabe? Assim, eu acho que quanto mais a gente coloca a nossa mão, mais a gente atrasa a bênção. Então, se você conseguir se conter e ser bem suave quando ele estiver na sua casa, bem legal, sabe, vem lanchar aqui com a gente, aí faz um banquete para ele, receba ele muito bem, seja cordial, mas não fale sobre vocês, não fale sobre vocês, entendeu? Haja normalmente, sabe, bem quando ele entrar, quando ele sair, peça para Deus estar ali naquele momento, ali intercedendo, estar ali naquele momento com vocês, e ele vai estar. E aí tudo vai se transformando, tudo vai melhorando. Amém. Amém. A Gabriela também quer fazer uma pergunta. Deixa eu abrir aqui o áudio da Gabriela. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Oi, pastor, boa noite, paz do Boa Senhor. noite. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa Eu noite. não vou abrir a câmera porque eu tô meio doente, a aparência não tá muito bacana, não. Na verdade, eu não consegui entrar no início para ouvir o seu testemunho, Ana, do iniciozinho. Uhum. Mas eu queria te perguntar, assim, eu tenho muita certeza, por mais que a gente às vezes fraqueje, eu acho que na fé, o pastor encoraja a gente todo dia a crer na restauração do casamento, né? Eu, pelo menos, me sinto assim. E com relação ao meu marido, eu sei que Deus está movendo, apesar de não ver nada. Mas eu queria te perguntar sobre os filhos, né? Eu não Hum. sei não consegui ouvir quantos filhos você tem, só ouvi você falando da sua filha, né? Com relação Uhum. aos eventos que tinham, que você comunicava o esposo. Mas eu queria te perguntar, assim, como é que foi essa reaproximação, né, dos filhos? É, e assim, tanto por parte do seu marido quanto dos filhos. Uhum. Se os meninos, seus filhos, eles tinham assim uma rejeição geral pelo pai, né? Porque a gente sabe que eles tomam as nossas dores, né? Toma.
E assim, por mais que a gente não fale mal, né? Mas eles pegam um choro ou outro, né? A oração, igual você falou com seus filhos, né? Mãe, você só tá, né? Não escuta mais a gente, tá? Então, assim, eles percebem isso, né? E como é que Uhum. foi, como que você lidou com essa reaproximação, os seus filhos e o seu marido? Como é que, que foi esse processo? Então, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um enteado. Quando eu casei, meu enteado já tinha 9 anos. Então, eu sempre criei, cuidei. Então, é meu filho. E eu tenho gêmeos, uma menina e um menino. E cada filho meu tem uma característica diferente, né? Do dia que o pai, que a gente, né, se separou, o meu enteado já me ligou e falou: Olha, eu te apoio, você é tudo para mim, eu estou do seu lado e estou contigo. E aí, todas as semanas, ele vive a vida dele, já não mora mais aqui com a gente, né, mas aqui em casa. E aí, ele vinha todas as semanas para ficar com os irmãos, para ficar comigo, me apoiou. Todas as semanas ele estava aqui. Ele estava aqui almoçando com a gente, cuidando de mim, perguntando se eu precisava de alguma coisa, cuidando de mim. Via o pai, porque o pai também chamava ele para fazer coisas lá. Então, teve contato tanto comigo quanto com o pai, né? Mas sempre neutro. Eu não falava nada do pai. Eu não falo do pai para os meninos. Eu só falo bem, se tiver que falar, mas eu não falava nada. E eu nunca chorei na frente deles. Nunca me desesperei, nunca me descabelei. Sempre estive rindo, maravilhosa. Não me abalei na frente dos meus filhos de jeito nenhum. Sempre como se eu tivesse ótima. Eles não viram isso no meu semblante. Eu me trancava no meu quarto. E aí eu chorava aqui. Aí eu ficava no meu quarto aqui quietinha, né, no meu secreto, conversando com Deus, depois que todo mundo adormecia. Eu vinha para cá e aí começava a sessão da batalha, porque durante o dia eu tinha que segurar a onda, então eu não transpareci. A menina tomou as dores, desde o primeiro dia eu não falava mais com o pai e não aceitou nenhum convite para sair, Dia dos Pais, vamos passear, vamos andar ali, vamos lanchar com o papai, nenhum momento. Ficou do meu lado. Mas do meu lado, sim, ficou comigo, porém eu não validava nada contrário ao pai. Fala com seu pai, volta a falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar, odeio esse cara. Ele não é meu pai, eu prefiro ter qualquer outro homem como meu pai do que o meu. Nossa, cada coisa que eu já ouvi que vocês não têm ideia, não. Então, assim, aí eu segurava a onda, eu falava, ele é seu pai, sim. E eu validava ele o tempo todo, ele é seu pai, sim. Ele é meu marido, eu escolhi ele para ser seu pai, e antes de você, ele vem antes de você, então não é assim. Então eu sempre validei. E o meu outro filho era o que torcia pelo casal. E aí, então, ele ia para a casa do pai, bem bonitinho, voltava bonitinho, ficava comigo bonitinho, amava os dois, tudo bonitinho. Então, aí esse era mais fácil, mas sofria demais porque ele era o que menos de todos queria que a gente separasse. Então, para ele foi muito, muito triste. E quando a gente voltou, nosso bichinho ficou assim: vocês não vão separar, não, né? Tá tudo bem, né? Vocês se amam? Vocês estão brigando? Vocês estão não sei o quê? Aí eu, não, tá tudo bem, filho. A gente fica, não, tá tudo bem, filho. A gente tá ótimo, não sei o quê. Então, todo dia ele fica, eu amo você, mãe, eu amo você, pai, eu amo tanto você, não sei o quê. Então, assim, são 3 características. Porém, o pai foi firme lá também. Eu acho que ele não transpareceu nada, porque as crianças nunca me passaram nada de lá, os meninos. E eu também não. E eu acho que eles não passaram nada daqui para lá. Então, foi uma coisa assim, bem na sutileza. É assim, a gente se posicionar e esperar em Deus mesmo e sermos fortes. É muito difícil, mas a gente tem que segurar e não transparecer nada, na minha opinião. Porque aí a volta é mais fácil, é mais fluida, né? Não gera nenhuma sequela, sabe? No meio do Isso. caminho. Então, eu acho que fica melhor. Amém. O objetivo é esse, é reduzir o quanto que possível qualquer tipo de sequela, para que quando Deus Uhum. trouxer e restaurar, a vida possa continuar e Deus só acrescente mais e mais alegria, amor, paz entre toda a família. A Nilma perguntou quanto tempo faz desse retorno.
Quanto tempo faz do retorno? Fevereiro, março, abril, maio. Agora, dia 11 de junho, vai fazer 4 meses. 4 meses. Amém. Ah, A os meninos Gabriela têm tem 14 anos, os gêmeos. Bem 14. adolescentes. E o enteado, 28. Amém. Olha, Ana, eu só quero te agradecer e te parabenizar e Obrigada, dizer que a gente pastor. continua Eu com também. a sua família, que é muito linda. E a obra que Jesus Obrigada. fez na sua família é muito linda. E Deus tem Obrigada, muito mais pastor. coisas para derramar sobre sua casa, sobre seu lar, em harmonia, paz, amor entre todos. E você pode ter certeza que a gente vai continuar aqui orando por todos vocês. A foto está aqui ainda, a gente vai continuar clamando. Ah, por favor, eu ia pedir imensamente para você não tirar minha foto do lá. Continua com ela aí, por favor. Pode ter Gente, eu certeza oro disso. por todos vocês, viu? Assim, olha, por todos vocês, eu acredito também. Eu não acreditava, mas chegou para mim, vai chegar para vocês também. E perseverem, é uma luta mesmo, é uma batalha, como se fosse um campo de batalha. Deus está lutando por nós, a gente tem que ficar ali na porta esperando só a portinha abrir para a gente entrar. Mas sejam fortes, sejam corajosos, viu? Todos os dias a gente tem que Amém. ter força e coragem. Amém, Pastor, Ana. Muito obrigado. gratidão, viu? Você e Eu que Lê. agradeço. Gratidão. Um forte abraço. Obrigada. Tudo de bom. Tudo de bom, gente. Uma boa noite para vocês, viu? Boa noite. Nós vamos orar, nós vamos entrar em oração. E antes, contudo, eu gostaria de dizer a você que está assistindo esse vídeo, acompanhou o testemunho da Ana, eu quero dizer que o desejo do coração de Deus é trazer teu marido de volta. O desejo do coração de Deus é trazer sua esposa de volta. Não importa as circunstâncias que vocês estão vivendo agora, nem os motivos que incidiram na separação de vocês. Deus, ele é Deus dos impossíveis e vai transformar o seu casamento. Você pode ter certeza nisso. Nós estamos juntos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, 21h30, clamando e orando pela restauração conjugal. E, claro, trazendo sempre uma direção, orientação, algo que venha acrescentar e edificar a vida de todos que lutam. E pode ter certeza que eu não saio daqui enquanto o teu cônjuge não estiver de volta na sua casa. Meu nome é Pastor André, eu sou psicólogo clínico, psicanalista, minha especialização em restauração de casais. Se você que nos assiste nesse vídeo acompanhou o testemunho da Ana, quiser fazer parte do nosso grupo de oração, é só você fazer seu comentário aqui embaixo do vídeo, que nós iremos entrar em contato com você para que você esteja junto conosco todas as noites, clamando pelo milagre no seu casamento. E se você é morador do Distrito Federal, nós estamos atendendo pessoalmente aqui na região administrativa de Águas Claras. Se você é aqui do DF, nós estamos aqui nas quartas, às 7h30 da noite, e no domingo, 19 horas. Às 9 da manhã e também às 19 horas. Se você quiser nossa ajuda, se você precisar de um apoio na restauração do seu casamento, você que é aqui no Distrito Federal, o endereço é Alameda Gravatá, quadra 301, conjunto 6, lote 1 e loja 1, tá bom? Repetindo, quarta às 7h30 da noite, domingo 9 da manhã e às 19 horas, você pode encontrar apoio de alguém que está determinado a lutar junto com você, o seu casamento, ele ser completamente restaurado, como o da Ana e como de muitos outros, e à medida que os milagres eles vão acontecendo, nós vamos divulgando aqui no nosso canal Terapia de Casais, do YouTube também, tá bom? Nós vamos orar agora, vamos falar com Deus em seu favor, em favor de todos, repetindo o Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele vai
Ele vai te atender. Pode ter certeza. Pode ter certeza que ele vai te atender. Bom, vamos falar com Deus? Aqui as fotografias das famílias e as fotografias de todos os casais. Vamos falar com Deus no momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pelo nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração na Tua presença, Senhor, mais uma vez, firmados nessa palavra, do Salmo 40, que nos incita a perseverar e a esperar confiantemente no Senhor. Porque o Senhor é o principal interessado em restaurar famílias, em restaurar lares, em restaurar casamentos. Para o Senhor não existe caso perdido. Para o Senhor não tem casamento perdido. Se aquele que se aproxima do Senhor crê que o Senhor vai transformar, o Senhor vai fazer também ela se juntar a essa gama tão grande de testemunhos de restauração conjugal. Por isso, meu Deus, eu peço por cada um dos casais, representados por essas fotografias, e representados por aqueles que oram comigo, aqui no grupo ou em qualquer momento, que esse vídeo estiver sendo reproduzido. Que o Espírito do Senhor, meu Deus, em primeiro lugar, venha dar força ao coração desse homem, para ele não desistir da sua família. Venha dar força ao coração dessa mulher, para ela não desistir do seu lar. Que o Espírito Santo venha, meu Pai, abençoá-los e trazer aquilo que as mãos e a capacidade humana não conseguem realizar. Talvez essa pessoa que está aqui comigo orando se sinta tão incapaz, tão insuficiente. Falar de restauração parece algo tão distante, devido às coisas que ela já viveu, já ouviu, já experimentou. Mas o Senhor é um Deus que muda tudo, Senhor. O Senhor transforma tudo. O Senhor transforma a água em um vinho de melhor qualidade. Então, transforma, Senhor, o casamento dessas pessoas, faz ele ser muito melhor. Que nem as brigas, nem a traição, nem o divórcio sejam capazes de tirar o sabor da transformação conjugal que o Senhor vai realizar. Então, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão conosco. Visita o marido, visita a esposa, transforma esse coração. Traz esse coração ao arrependimento. Abençoa os fios de cabelo que estão no altar e todos que estão vivendo esse propósito junto conosco. O Senhor venha abençoá-los. Aqueles que também ajudam esse ministério através das suas ofertas, dízimos, doações, contribuições voluntárias, que o fazem de todo o coração, voluntariamente. O Senhor venha retribuir a todos também, Senhor. Abençoa o copo com água, coloca nessa água unção, vida, força e poder, de maneira que quem está fraco e desanimado se fortaleça e se levante a fim de lutar, vencer e glorificar o teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, vamos participar juntos. Seja abençoado. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. Graças a Deus. Eu tenho certeza que um milagre vai acontecer na sua vida e no seu casamento agora. Confie na palavra de Deus. Confie no poder de Deus. Por mais que a pessoa diga ao contrário, confie no que Jesus falou. Ele falou que o amor nunca acaba. O amor nunca acaba. Se essa mulher um dia te amou, esse amor está dentro dela, escondido debaixo de entulhos, escombros. Se esse marido um dia te disse que te amou, esse amor continua lá. E Deus vai despertar. Tá bom? Fique na paz, fique na fé. Amanhã estaremos de volta às 21h30. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fique com Deus. Boa noite.